Amém? Vem cá, John. John vai estar trazendo ensino nessa noite. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo meio sonolento hoje, tá frio, né? Frio é bom pra gente dormir. Mas a gente precisa se alimentar daquilo que traz vida também. E a palavra, ela é algo vivo, que traz vida. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu não estou tentando correr com isso, mas estou tentando resumir, para que a gente entre num propósito diferente que a gente tem tido para as terças-feiras. Então, eu vou tentar avançar o máximo que eu puder em Atos dos Apóstolos. Acredito que a gente consegue avançar hoje pelo menos 3 capítulos, creio. No mínimo, do mínimo. E isso vai fazer com que a gente adiante bastante coisa. Talvez daqui a 2 terças-feiras a gente consiga, enfim, terminar Atos dos Apóstolos. O Hugo estava falando uma parada aqui, eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito maneiro, da Bíblia, do olhar de justiça de Deus. Olha como é que Deus é tremendo. Quando Ele faz a instituição das ofertas, né, lá no período de Levítico, está em Deuteronômio também, Deus faz o seguinte: Ele institui para cada tipo de pecado um tipo de oferta diferente. E Ele vai colocando lá quais as ofertas, os sacrifícios que deveriam ser feitos. Você pega desde de bois, de ovelhas, carneiros, ovelhas, enfim. E aí no final de tudo isso, sabe o que Ele faz, galera? Ele bota: mas se você não puder, se você não tiver, leve 1/10 de uma efa. Aí tu lê efa, o que é isso? É uma xícara de farinha. Leva 1/10 de uma efa de farinha. Ou seja, todo aquele que não pode, todo aquele que não tem condições, todo aquele que está passando por alguma dificuldade, não deixe de participar desse momento. Se você não tem nada, leve 1/10 de uma efa de farinha e seja perdoado pelos seus pecados. E o que Deus estava tentando dizer com isso? Deus estava dizendo: nem o rico, nem o pobre são melhores diante daquilo que eu estou olhando. O rico e o pobre podem ter os seus pecados perdoados. Você que não tem, traz 1/10 de uma efa de farinha, traz uma xícarazinha de farinha. E aí a Bíblia diz que o sacerdote joga lá e é consumido o sacrifício de uma xícarazinha de farinha e também de um boi. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus que pratica justiça. Isso é justiça. É você tratar o igual como igual e o diferente como diferente. Amém? Vamos lá. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler, a gente vai trocar uma ideia, e vou ler mais, e a gente vai trocar uma ideia. Amém? Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego, da qual dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando o circuncidou, por conta dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então a gente está achando aqui, vendo Timóteo nascendo, né? Timóteo é aquele mesmo que, se você avançar um pouquinho, Paulo escreve 2 epístolas para ele. Paulo toma Timóteo para si, para discipular, tá? É basicamente isso que acontece aqui. Mas Timóteo não era qualquer um. Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Uma mãe que tinha uma aliança com o Senhor, segundo a leitura do primeiro volume do Velho Testamento, e um pai que era grego, com outras crenças completamente diferentes. E dessa mistura nasceu Timóteo, um homem da qual Paulo decidiu discipular, ok?
Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas a cidade, decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia eles cresciam em número. Atravessaram a região Frígio-Gálata, é uma região que fica entre a Frígia e a Galáxia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então eles foram interrompidos. O Espírito Santo interrompeu eles. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas à esquerda. Estavam indo para o caminho que iriam virar. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Agora foi o Espírito de Jesus, não foi o Espírito Santo não. Então passavam pela Mísia e desceram até a Troade. De noite apareceu a Paulo uma visão. Ele estava ali em pé, um homem da Macedônia, que hoje é a atual Croácia, que lhe rogava: passa a Macedônia e nos ajuda. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia. Vamos rápido. Concluído que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia. E no dia seguinte a Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentávamos, falamos com as mulheres que estavam ali reunidas. Ou seja, o Evangelho, como a gente disse semana passada, e a gente está dizendo novamente, ele decidiu, Paulo, a ir até aquele tipo de pessoas em que o judaísmo e que a doutrina de Pedro não alcançava. Não alcançava porque o judaísmo ele era um embargo social para mulheres, para gregos e para todo esse tipo de gente. A gente tem que pensar que Paulo está abrindo os horizontes do Evangelho para todo mundo. A gente tem que pensar que aqui está tendo uma abertura gigante do Evangelho diante de mulheres. Mulheres que na cultura judaica, de alguma forma, eram preteridas, elas eram deixadas de lado, né? Jesus trouxe para si, para perto, mulheres, né? E aí Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, né, que tinha no meio do seu ministério, com colaboração mulheres, Paulo também resolve trazer para perto de si e levar a pregação até as mulheres. Até então, um objeto completamente significante, porque na cultura judaica, a mulher de um homem que falasse com um homem que não era casado com ela, tinha problema. Na cultura grega aqui não tinha problema nenhum. Então Paulo fala: olha, esse povo é sem frescura, esse povo é sem 9 horas, eu vou levar o Evangelho para eles. Então, todo momento em que ele tinha uma oportunidade de levar o Evangelho para onde o Evangelho não alcançava antes, ele vai. Ele não perde a oportunidade de compartilhar o Evangelho. O Evangelho está chegando até as mulheres aqui. É um marco. Antes já tinha chegado, mas é um marco. Daqui a pouco a gente vai ter uma mulher que é um marco, que é Lídia, que não se sabe se o nome dela de verdade era Lídia, ou se ela era chamada de Lídia, porque a região que ela morava era a região de Lídia, né? Mas ela era uma vendedora de púrpura, uma vendedora de rinodê, de maquiagem. Era uma vendedora de raco, né? Agora é raco. Então ela vendia maquiagem, ela vendia coisas que deixavam as mulheres mais bonitas, tanto roupas como maquiagens, tá? E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração. Ou seja, quem abriu o coração? Então a mulher escutou. A mulher escutou. E quem abriu o coração? Deus. Senhor. Você consegue entender? A mulher escutava. Ela tinha parte dela. Qual era a parte da mulher? Escutar. Mas quem abre o coração? Senhor. Porque tem gente que está escutando, mas não está ouvindo. Acontece isso, né? Então a mulher escutava e o Senhor, de alguma forma, abriu o coração para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Porque o que Paulo dizia era completamente diferente da doutrina religiosa daquele lugar. Ok? Então Deus abriu o coração da mulher, da Lídia, né? Porque ela estava escutando Paulo, e as coisas que Paulo falava eram coisas divergentes da cultura que estava naquele lugar. Então Deus abriu o coração dela para que ela pudesse entender. Amém? Até aqui tranquilo, né? Depois que foi batizado, ou seja, Paulo batizou essa mulher, ela e a sua casa rogou a Paulo dizendo: se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e fiquem ali.
E nos constrangeu a fazer isso. Nos constrangeu quem? Lucas, Paulo e Timóteo. E Silas, provavelmente. Ora, aconteceu que íamos ao lugar de oração, veio dos encontros uma jovem, com espírito adivinhador. E que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, a mãe de Ná. Joga o tarô, búzios, cartas, ela veio um processo de um espírito, segundo a leitura de Lucas, de adivinhação. E que ela dava lucro para os seus senhores, porque ficava adivinhando as coisas. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. Ou seja, Paulo, Silas, Timóteo iam pelo caminho falando. E essa mulher ia atrás, falando: é gente boa. Esses daí vocês podem confiar, que é papo firme mesmo, é gente na moral. E aí fazia isso por muitos dias, ou seja, ficou fazendo isso o tempo todo. Mas Paulo, perturbado, a palavra está perturbada. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Ou seja, a mulher foi liberta. Mais uma vez a mulher cruzando o caminho de Paulo. Mais uma vez acontecendo um milagre, né? E a pessoa afetada é uma mulher. Paulo se importava. Paulo abriu os olhos para essa questão. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, ou seja, quem explorava aquela mulher perdeu a forma de explorar, porque o espírito imundo saiu da mulher. O que eles fizeram? Arrastaram, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça, na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. E eles estão pregando costumes que não é certo receber nem praticar, porque nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, levaram uma coça da boa, né? Os magistrados, os juízes, aquelas pessoas daquele lugar, decidiram falar: olha, gente, bate neles então e prende. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançados na prisão. Mandaram o carcereiro que guardasse com segurança. Outras versões estão com espadas. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, além de ficar preso, ficou com o pé amarrado, né? Não era só preso. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino. Cantavam a nossa de Lagoinha, o sétimo. Estavam cantando as músicas, né? E orando, enquanto os presos escutavam eles. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados as grades do cárcere, os alicerces em outras traduções. E logo se abriram todas as portas e eles foram soltos dos grilhões. Ou seja, foram soltos nos pés, tá? O negócio bateu, mas eles foram soltos dos grilhões dos pés. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos todos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, viu que o cara pegou a espada e ia passar no peito: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ou seja, ninguém saiu, calma. Tendo ele pedido luz, ou seja, uma lanterna, alguma coisa assim, saltou dentro e todo tremo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que me é necessário, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Paulo: olha, querido, você precisa crer. E aqui a gente tem um dilema muito grande, porque a gente tem um dilema daquele que quer fazer e daquilo que você precisa crer. Tem gente que quer fazer, mas o necessário é crer, porque quem crê faz. Fazer primeiro que crer leva você a uma construção religiosa. Aquele que crê, ele tem uma conjuntura de ideologias religiosas sobre qualquer tipo de Deus. A fé, ela não parte do homem, a fé, ela parte de Deus, é um dom de Deus. A fé vem de Deus. Então aquele que crê precisa ter fé, e tendo fé precisa ter manifestações daquela fé através de ações. Então esse homem, ele precisa em primeiro lugar ter o quê? Crer, fide, acreditar, colocar no coração. Olha, você não precisa fazer, você precisa crer em Jesus. E crer em Jesus significa o quê? Significa se moldar, né, na estatura daquilo que Cristo era.
Significa depositar em Cristo toda a consciência salvífica, toda a consciência de salvação. Isso é crer, tá? Crer não é você ter um monte de, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Isso não é crer. Isso é religião. É o que a religião vai dizer para você. Ó, você tem que fazer esse monte de coisa. Toma aqui um livro de coisas que você precisa fazer e um livro de coisas que você não precisa fazer. Isso não tem a ver com fé, tá? Isso tem a ver simplesmente com religião. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na casa. Como está dizendo que será salvo tu e a tua família? Que é através do testemunho daquele que crê. Dá para entender isso, né? Quem crê manifesta ações daquele que crê, e aí ele manifesta no meio que ele está inserido, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus, ou seja, com o lombo todo castigado. Paulo e Silas não precisou de um baculejo ali, né? Então os fez subir para sua casa, pôs na mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus, ou seja, a alegria foi dele e da casa dele. Quando amanheceu, os magistrados, os juízes, os advogados, os promotores, mandaram quadrilheiros a dizer: soltem aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: o pessoal lá disse para você que fossem soltos, tá? Agora, pois, sai e vai em paz. Mas Paulo respondeu: não, peraí. Vocês nos açoitaram diante de todo mundo, sem que a gente tivesse sido condenado, nós sendo cidadãos romanos, porque essa é a diferença. A gente está falando de um lugar, de uma construção de país, em que a lei funciona. Essa é a diferença, porque hoje você pega o preto na favela, você chuta, você bate, você faz o que você quiser, e você sabe que o sujeito não pode dar lá denunciar, porque senão morre. A gente está falando de um lugar, há 2000 anos atrás, que a lei funcionava. E eles, sendo cidadãos romanos, eles tinham aquilo que a gente chama de direito de um julgamento com um advogado, com alguém que pudesse defender ou testemunhar a favor deles. Então todos os magistrados, eles temeram. Por que eles temeram? Porque eles ficaram pensando: agora o errado somos nós. A lei funciona para nós também. Então vai dar problema. Então os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E estes temeram quando ouviram que eles eram romanos, que eles eram cidadãos de Roma. Eles tinham dupla cidadania, né? Então eles ficaram com medo. Então eles saíram da prisão, entraram na casa... vieram pedir-nos desculpas, ou seja, se desculparam. Paulo era meio orgulhoso, né? Falou: agora não vou te soltar não, agora não quero me soltar não. Agora você vai falar para aqueles caras que nós somos cidadãos romanos, e pela lei romana, a gente tinha direito a um advogado, a gente tinha direito a um julgamento, e vocês não fizeram isso. Então que eles venham aqui pedir desculpa pra gente, que eles venham aqui dar essa notícia pra gente. Os caras chegaram com medo do que podia acontecer, pediram desculpas e, tirando-os para fora, rogavam que se retiravam a gente: vai embora. Então eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, ou seja, na amiga que eles fizeram. Tiveram mais um descanso. E vendo os irmãos, os confortaram e partiram. 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, olha, foi ter com eles, aonde? Na sinagoga. E por 3 sábados discutiu com eles as escrituras. Ou seja, Paulo era um cara pertinente, cara, insistente. Ele era um cara decidido. 3 sábados seguidos, vocês viram lá na sinagoga, estava Paulo, no primeiro da fila, na sinagoga, levantando a mão para discutir com eles, para debater com eles, para discorrer com eles. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as escrituras, expondo e demonstrando. Que parece que é a mesma coisa, né? Expor e demonstrar. Expor é um ato visual. Demonstrar é mostrar como que faz, como que serve, para que serve. Isso é o demonstrar. Ó, eu apontar aqui, ó, esse aqui é um violão. Beleza. Demonstrar é
tocar. Então ele estava falando sobre uma lei que não era apenas uma verbalologia, uma coisa que você falava, era uma coisa que se praticava, que se fazia. Então Paulo falava, expunha e demonstrava sobre as Escrituras. Expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse, ou seja, através das profecias, dos salmos, de todas as revelações que haviam sobre Cristo. Amor, pede para falar um pouquinho mais baixo ali, tá? Dentre os mortos, entre Jesus, que eu vos anuncio, e dizia, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos, alguns deles foram convencidos, alguns das sinagogas creram. Ou seja, Paulo vinha fazendo discípulos, trazendo gente para o Evangelho. E Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição, ou seja, a alta cúpula daquela época já estava seguindo Paulo, já tinha entendido sobre o Evangelho, já tinha compreendido a mensagem da cruz. Mas os judeus, movidos por inveja, ou movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, ou seja, chamou o mulão, mandou descer a galera do morro, e juntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Ou seja, não só entraram para poder pegar, assaltaram a casa do sujeito. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, aqueles mesmos caras, tá? Clamando, disse, estes que têm transtornado o mundo, aqui está assim, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, também aqui. Esses que transtornaram o mundo, né? Essa é uma boa coisa, né, cara? Botar como slogan da igreja, Igreja Evangélica São Luz, estes que têm transtornado o mundo. Os quais Jason acolheu e todos eles prosseguem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus, ou seja, compreenderam mal a mensagem. Assim alvoroçava a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram essas coisas, tendo porém recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram. Ou seja, o cara tinha uma graninha e falou, toma aqui, me solta, vai com Deus. Agora a gente vai para um povo um pouco mais complexo, né? No versículo 10 vai dizer, logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Falaram, vocês são bons de debate mesmo? Eu tenho um povo bom para vocês debater agora. Bereia, grava esse nome. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus, como de costume. Paulo, todo lugar que ele vai para a sinagoga para poder debater com os caras, né? É um cara abusado demais, meu Deus do céu. E a gente vê que esse é o evangelho do enfrentamento. Ele não está entrando dentro de um ovo e ficando com a mensagem para ele. Ele vai para o lugar e vai para o enfrentamento. Não para o enfrentamento de ódio, mas para o enfrentamento intelectual, para o enfrentamento da crença, da fé, mostrando na Bíblia, demonstrando como que tinha acontecido. Então ele começa a falar desde o início, a mensagem é praticamente a mesma, que ele fala, o Messias é esse, por isso. Então ele vem com um discurso de enfrentamento mesmo, dizendo que em Cristo ele é o resumo daquilo que eles tinham como lei, ok? Ora, quem esses? Os de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Como é que está a versão em U? 11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Alguém tem uma versão diferente aí? Eu tenho uma versão que diz esses eram mais inteligentes. Seja lá como for, né? Porque receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, prestando atenção, examinando diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Ou seja, Paulo encontrou no caminho um povo que não engolia qualquer coisa. Então vai evoluindo, né? Ele vai na sinagoga do judeu, ele vai em Tessalônica. Agora chegou num lugar onde a exposição precisa ser feita de uma forma um pouco mais elaborada, porque não é um povo convencional, não é um povo comum. O povo de Bereia é um povo que ia nas Escrituras e conferia se aquilo realmente fazia algum sentido. De sorte que muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres, de novo.
Gente, vocês já estão percebendo a quantidade de mulher que já deve estar seguindo Paulo de maneira direta e indiretamente? Porque quando a gente vai para Corinto, e Paulo fala aquele monte de coisa sobre mulher, a gente fica achando que Paulo tem problema com a mulher. A gente está vendo aqui que a direção da palavra de Paulo é muito pelo contrário. Ele se dirige às mulheres, principalmente às mulheres gregas. Aí por quê? Porque ele vai falar que a mulher tem que usar o véu. Aí você pensa, pô, cara, vacilou, Paulo. Véu? Véu não, cara. Aí você vai falar que a mulher ela tem que exercer o ministério dela, exercer o serviço dela em silêncio, que ela não pode ensinar. E você fica olhando isso, você acha qualquer tipo de disparidade completamente diametral entre o Paulo de Atos dos Apóstolos e o Paulo das cartas dele, principalmente a carta de Corinto, para Corinto, a primeira e a segunda carta, que dá instruções diretas sobre como que procedia com as mulheres. E aí você acha, gente, porque realmente ele comprou um problema gigante aqui. Não tinha mais régua para medir. Você está me entendendo que é uma coisa completamente nova para Paulo? Não tinha régua para medir. Começou a seguir ele um monte de gente, um monte de pessoas e um monte de gênero que era tabu. Paulo era judeu, correto? Ele andava com mulheres, começou a direcionar a mensagem dele também para as mulheres. E como que coloca a regra nisso? Paulo era um homem solteiro. Como é que faz? É algo completamente novo, vocês estão entendendo? Que a mulher, ela não fazia parte da construção religiosa do judaísmo. Quando Paulo começa a trazer a mensagem de Jesus, as mulheres começam a ficar interessadas. E Paulo era cabra macho. Algumas coisas precisavam, por conta das circunstâncias, serem de alguma forma, para o tempo, determinadas e regradas. Não é uma linguagem universal do Evangelho. Não é, segundo a teologia, compêndio doutrinário, ou seja, doutrina para observação. Era algo circunstancial. Então, explico, o véu, o que acontecia em Corinto? Corinto era um porto, para que vocês possam entender um pouquinho também, sobre a mente de Paulo. O Caio Fábio tem até uma série de mensagens sobre isso, se você quiser lá, vou fazer propaganda dele, caiofábio.net. Está tudo lá no site. A mente de Paulo. O que acontece? Corinto era um porto, talvez o maior porto que já houve, com o maior trânsito. E aqueles homens, dentro dos seus navios, cruzando o oceano, todos eles muito brutamontes, muito viscerais, ficando 3, 4 meses embarcados no navio. Imagina como que aqueles homens saíram de lá. E aí, a cidade hospitaleira, 5 estrelas, oferecia os prostíbulos cultuais, onde as sacerdotisas de Diana, onde as sacerdotisas dos deuses, das deusas do sexo, estavam lá, 3 por R$1. E aí o que acontece? Aqueles homens saíam, é verdade, aqueles homens saíam e eles iam diretamente para esses lugares. E essas mulheres, cultualmente, raspavam sua cabeça. Tinham a sua cabeça raspada por uma série de problemas de nível de higiene e também de nível religioso. E aí, Paulo aconselha que todas as mulheres de Corinto, da igreja que se reunia em Corinto, usassem o véu. Porque se as prostitutas cultuais decidissem ir para o templo, para a igreja, para o lugar da reunião deles, elas não fossem constrangidas. Porque todas as mulheres estavam de véu, nenhuma seria constrangida. Se só elas estivessem de véu e outras mulheres com aqueles cabelos bonitos, com coque, né? Saia
né, não tem o pé, se elas estivessem lá desse jeito, haveria qualquer tipo de preconceito com essas mulheres. Então o que o Paulo faz, na verdade, é proteger, é sempre com senso de proteção. Então não é um Paulo diferente, é um Paulo maduro, que entende que muitas vezes quem pode mais, pode menos. É simples assim. Nada de misterioso. Não é um outro Paulo, tá? É um Paulo que entendeu algumas coisas. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado, ou seja, aqueles caras que arrumaram confusão lá na casa do Jason, lembra que assaltaram? Eles ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia, não muito distante. Logo que eles souberam que estavam em Bereia e que era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões, ou seja, ficaram sabendo lá em Tessalônica, né? Ele ficou correndo, saiu no jornal, viu no Jornal Nacional que Paulo estava lá em Bereia falando sobre a palavra, que as pessoas estavam crendo. Gente, pessoal, é o seguinte, o pessoal do MST, o pessoal todo da bagunça falou, Paulo está lá, está falando aquelas coisas que ele falou aqui, então a gente tem que ir lá e fazer o mesmo terror. Imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que ele fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam a Paulo levaram até Atenas. Ou seja, vamos para um lugar ainda mais difícil. Você foi para Tessalônica, o pessoal batia de frente. Foi para Bereia, o povo era mais inteligente. Agora a gente vai para Atenas, para o berço do conhecimento daquela época. Todo o conhecimento que se tinha, doutrinário, faculdades de medicina, começam a acontecer em Atenas. Existe um homem famosíssimo em Atenas, que é talvez um dos maiores professores e pai da filosofia, junto com Platão. Sócrates. Sócrates, ele deu origem a duas escolas filosóficas. Presta bem atenção nisso, porque vai dar nome aqui. Que é os epicureus, que vieram do discipulado de Epicuro, e os estoicos, que vieram da linhagem de Sinão. Então, esses eram duas escolas teológicas. Uma delas acreditava que tudo era natural. Tudo que acontecia, o homem nascia, vivia, se reproduzia e morria e voltava para a terra. E o espírito dele era reciclado, reencarnado, mas tudo de forma muito natural, sem intervenção divina. O outro povo não. O outro povo era o povo do prazer. Você tinha que viver a sua vida completamente dedicado ao prazer, a ter prazer, se dedicar a si, se dedicar à sua vaidade, aquilo que você deseja ter, aquilo que você deseja comer, aquilo que você deseja, tudo não pode ser negado à sua carne. Eles eram discípulos de Sócrates. E Sócrates, ele era um homem que era completamente subversivo, diferente da sua época. Por que, John, que ele era diferente? Bom, Sócrates, ele dizia, porque a cultura grega dizia o seguinte, que todos os deuses careciam de sacrifício. Todos os deuses precisavam receber sacrifício, porque recebendo o sacrifício, esses deuses se fortaleciam, se tornavam mais fortes e poderiam te servir melhor. Sócrates falava, gente, isso é uma balela. Eu não posso acreditar num Deus que pede sacrifício de gente. Num dos seus escritos ele diz, eu só posso acreditar num Deus que morre por gente. Um Deus que se sacrifica pelas pessoas. Porque se ele é Deus, e se a consciência dele é tão elevada, e se a construção de ideologia dele é tão maior do que a minha, ele deveria pedir o meu sacrifício. E se ele morrer por mim para que eu alcance aquilo que é necessário. Isso Sócrates 2000 anos antes de Jesus. E aí os epicureus e os estoicos, que eram dessa linhagem de Sócrates, sempre ouviram nos escritos de Sócrates que um Deus morreria. Se um Deus existe, ele é o Deus que morre. E aí Paulo é levado ao Areópago, que é um lugar de debate, onde tem ali todos os deuses. E aí o que Paulo faz? Paulo prega Jesus. Ele começa, enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele no seu espírito, vendo uma cidade cheia de ídolos, cheia de deuses.
Ele começou a ficar nervoso com aquilo. E argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça com todos com os que se encontravam. Ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos disputavam com eles. Uns diziam: o que quer que esse paroleiro, esse versinho está falando aí? O que quer dizer este tagarela? E outros: parece ser um pregador de deuses estranhos, pois anunciava uma tal de boa nova de Jesus e ressurreição. E tomando, levaram até o Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina, ou seja, o que você tem para falar de novo para a gente? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Eles ficaram aguçados, porque aquilo que Sócrates falava e aquilo que Paulo estava falando tinha alguma coisa que estava batendo. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir essa última novidade, ou seja, era o assunto da cidade, né? Saiu uma voz da serra da época. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões, em tudo vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do seu culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido, que é o Deus de Sócrates. Que é o Deus que Sócrates diz que, se existe um Deus, esse Deus é aquele desconhecido. E aí no Areópago tem uma estátua desse Deus. Esse, pois, que vocês honram sem o conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele é, tudo que nele há. Ou seja, ao contrário daqueles que diziam que tudo era natural. Pode falar. A importância de Paulo saber o que está dizendo aqui. Sim. É legal isso. Sim. Você vê que isso aí não foi uma coisa assim. Ele sabia dessa história toda lá. Sim. Ele faz citações de vários filósofos nas cartas dele, né? Legal. Ele está dizendo para o povo: vocês não estão dizendo que o mundo veio do acaso? Tem uma coisa para dizer para vocês: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá para todos, a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças, todos os homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para os que buscassem a Deus, se porventura tateando, e pudessem achar, a qual todavia não está longe de cada um de nós. Ou seja, está abrindo possibilidade para quem não era da confissão de fé dele. Agora você precisa pensar. Não está distante de nenhum de nós. Isso que vocês estão vendo aqui é só uma sombra. Porque esse Deus aqui, que é o Deus que Sócrates falava, é um Deus que não está distante de nenhum de nós. Ele não disse que não está distante de nenhum de vós. Ele não está distante de nenhum de nós. Ele se fez parte com eles. Ele se colocou no meio. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Porque essa frase, porque nele vivemos e nele nos movemos, é uma frase de um dos poetas deles, tá? E nele existimos. Pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou seja, seja uma estátua, seja algo que você possa confeccionar, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte, ou a imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos das ignorâncias, ou o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, apenas se arrependam. Isso tudo que vocês estão fazendo aqui, esse monte de Deus, esse monte de coisa, esse monte de liturgia, levanta a mão, se arrepende. Ele só pede que você se arrependa. Ele não está distante de nenhum de nós. Será que esse é o nosso discurso hoje? De fé? Será que a gente tem coragem de dizer para aqueles que pensam diferente? Deus não está distante de nenhum de nós. Ele só pede que a gente se arrependa.
que teologia é essa? Você consegue hoje imaginar esse tipo? Você está entendendo que a gente está fazendo um monte de coisa? E Paulo, para poder sintetizar uma pregação, ele diz, olha, esse Deus está perto, e ele só está dizendo, se arrependa. Não, você tem que se arrepender, você tem que se batizar, você tem que fazer não sei o que lá, você tem que fazer assim. Se arrependa. Ele está perto. Por quando determinou que o dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disse, tem dado certeza a todos, ressuscitando diante dos mortos, ou dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, porque achavam que tudo era natural. Lembra que eu disse para você? Acerca disso te ouviremos outra vez. Está meio mal explicado. Outra hora a gente conversa. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares. Não é sabor de mel não, tá? E com eles, outros. Então, toda aquela comunhão de gente, no meio da pregação de Paulo, ele disse, olha só, vocês creem, uma parte não crê em nada, é um vazio, a alma se recicla. E outro diz, olha, é o seguinte, tudo que você pode fazer é ter prazer, 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 e aproveitar de todas as formas o prazer que você pode ter. Ele fala, não, olha só, esse Deus que eu estou dizendo para vocês, que vocês não conhecem, mas vocês têm uma estátua dele aqui, que é o Deus que Sócrates falava, que é o Deus que morre por alguém, que é o Deus que há de julgar as nações, ele só pede que você se arrependa. E sabe quem se arrepende? Um homem que se chama Dionísio, que é o Deus do vinho. Um homem que tem no seu nome a construção de ideologia de prazer supremo. Eu tenho que viver pelo prazer. Eu tenho que viver para o prazer. Avança. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou até Corinto. Lá, lembra da carta? Tem lá a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Corinto. Então, ele está passando pela cidade agora. Você tem que entender que as cartas, elas vêm após uma passagem do apóstolo pela cidade. Então, ele vai escrever uma carta baseando-se naquilo que ele viu. Tá? Mas, muito provavelmente, a primeira carta de Coríntios, na verdade, é a segunda carta de Coríntios. E a segunda carta de Coríntios é a terceira carta de Coríntios. A gente pode falar numa aula de teologia. Mas ele está passando aqui pela primeira vez. Chegou em Corinto. Né? E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, encontrando um judeu por nome Áquila. Mas a pronúncia no grego seria Áquila. Mas eu vou tratar de Áquila. Natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália. E Priscila, sua mulher. Porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, o imperador dessa época, tá? Cláudio, né? Foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, com eles morava, ou seja, Paulo e essas pessoas fabricavam tenda. Então eles acharam uma similaridade no trabalho e eles decidiram lá montar uma sociedade, morar junto, tá? E por ser do mesmo ofício com eles, e juntos trabalhavam, pois eram do ofício de fabricante de tenda. Ele discutia todos os sábados, ou seja, ele não se cansou. Ele dedicou a vida dele. A gente está falando de um cara que dedicou a vida ao ensino de uma teologia diferente da teologia que estava sendo apresentada naquele lugar. Porque toda a teologia que estava sendo apresentada naquele lugar era uma teologia muito sintética, era uma teologia muito de palavras. O que Paulo estava falando é que algo se tornou, a palavra se tornou alguém. Essa era a diferença da teologia dos judeus. Eles diziam que deviam seguir a palavra à espera de alguém. Paulo estava dizendo que aquele conjunto de palavras e leis encarnou, se tornou alguém. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, ou seja, teve um tempo em que ele ficou ali juntando dinheiro, fazendo as tendas dele, juntando dinheiro, tá? Guardando. Ele estava vivendo o sustento dele, ele estava querendo dizer que era necessário que o homem tivesse o próprio sustento do trabalho. E aí ele ficou lá fazendo tenda durante o tempo. Mas quando Silas e Timóteo chegaram, ou seja, mais 2 homens para a companhia dele, ele falou, pô, agora dá para ficar mais tranquilo, agora dá para relaxar mais. Então eles desceram da Macedônia e Paulo se dedicou inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus ele era o Messias, ele era o Cristo. Como estes, porém, se opuseram e
proferiram contra ele injúrias, sacudiu-lhe as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, ou você para mim é problema seu. Eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ou seja, agora ele desiste de vez dos judeus. Antes ele estava indo para a sinagoga, indo de vez em quando para poder discutir com os caras. Agora ele fala: chega, é demais, eu estou saturado, a minha alma está abatida, a minha alma está sufocada, já não aguento mais, está difícil continuar. E saindo dali, entrou em casa de um homem, temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava parede e meia com a sinagoga. Olha o que acontece. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ou seja, o chefe da sinagoga creu no Senhor. Paulo montou uma estrutura de igreja do lado, parede e meia com a sinagoga. Vamos ver o que vai dar. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala, e não te carecerei, vai, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, pregando do lado da sinagoga, fazendo concorrência à sinagoga, e ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e os levaram até o tribunal. E dizendo este: persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário ao que diz a lei. Alguém já fez isso na vida? Eu acho que esse devia ser o objetivo da igreja. Levar homens a prestar culto a Deus diferente do que está escrito na lei. Porque a lei é só um aio. O culto a Deus é no próximo. Esse é o objetivo que a gente tem como igreja. E quando Paulo estava para abrir a boca, Galho disse, olha o que o Galho disse: se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com razão, eu entenderia vocês. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso vocês se virem, porque eu não quero ser juiz dessas bobagens. Ou seja, problema de vocês. Se resolvam. E expulsou-os do tribunal. Ou seja, o Galho disse: ó, cara, isso aí é com vocês, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, esse é assunto de vocês. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Ou seja, pegaram Sóstenes e falaram: ó, você é o responsável por ele estar fazendo discípulo aqui dentro da sinagoga. Você é o responsável pela sinagoga. Puxaram o cara, deram uma coça no cara, e o Galho ficou lá sentado, vendo o cara entrar no galho. Foi o que aconteceu. Galho olhando, os caras pegando o galho e sentando o galho no Sóstenes. E Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo conclui o seguinte, então: tendo ficado ali, e ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Síria mesmo, tá, gente? E com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha um voto. Por que Paulo raspou a cabeça? Para que ele não fosse muito visto para onde ele estava indo. Quando o cara vai deixando a barba crescer, isso para o judeu tinha um significado muito grande. Quanto maior a sua barba, mais devoto você era de fato daquilo que você estava seguindo. Então Paulo não quis chamar a atenção, ele raspou a cabeça, tá? Porque ele tinha um voto. E eles chegaram a Éfeso, não tem nada de nazireu, de nada disso, é bobagem, tá, gente? E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutiu com os judeus, voltou para os judeus de novo. Eles rogaram que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu dizendo: se Deus quiser de novo, voltarei a estar convosco. E navegou de Éfeso, tendo chegado até a Cesareia, uma parte no litoral. E subiu até Jerusalém e saudou a igreja. Ou seja, foi até a igreja que estava em Jerusalém. Ali teve um encontro, provavelmente, com Pedro, com todo mundo, né? Estava ali, menos Tiago. Tiago tinha sido um outro Tiago. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia,
e da Frígia, e fortalecendo aquilo que ele já tinha feito. Então teve um momento em que Paulo passou, e um momento em que Paulo voltou pelos lugares, para poder fortalecer aquelas pessoas naqueles lugares. Vocês estão entendendo a importância do discipulado? Não é só um lugar por onde você passa, mas um lugar por onde você volta para saber, de fato, se aquelas palavras ficaram no coração. E aí Paulo volta, tinha alguma necessidade? Não, para o lugar que ele estava indo, não havia o mínimo de necessidade de ele passar por esses lugares. Mas vendo que ali ele tinha deixado uma igreja, que ele tinha deixado discípulos, ele volta, se importando com isso. E aí ele vai para a sua terceira missão. Chegou a Éfeso, certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas que tinham a ver com Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ou seja, era um homem que tinha ouvido falar de Jesus, que era muito eloquente, que tinha um poder nas palavras, mas ele só conhecia o batismo de João. Qual é o outro batismo que tem, gente? O Espírito. Tinha o batismo do Espírito. Então ele conhecia o batismo do arrependimento. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila os ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Ou seja, teve gente para poder cortar as arestas de sinal. Vamos aqui, vamos acertar uns pontos entre a gente? Eu vou te ensinar algo que tem um pouco mais de precisão do que você está falando. Você tem muita força, você tem muito gás, mas você não tem controle. Eu lembro de um comercial que eu vi antigamente, de um posto de gasolina, que o cachorrinho ele bebia da gasolina e ele saía correndo, batendo em tudo quanto é lugar. Aí ele estava dizendo que força, potência, sem controle não é nada. Então tinha um homem que tinha potência, mas ele não tinha controle. E aí Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, fizeram aquilo que todo discípulo faz. Discipula. Chamaram Apolo, olha Apolo, muito bom, eu até gostei do que você falou aí, mas vamos acertar um negócio aqui entre a gente? Vamos combinar algumas coisas? Vamos aparar algumas arestas? Querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça não haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui é um processo de apologética. O que é apologética? Uma discussão de palavras, exposição por palavras. Estava acontecendo aqui, era o início de todas as coisas, em que aquilo que contrapõe a mensagem do Evangelho era a mensagem da lei. Então era necessário que eles ficassem realmente martelando para os judeus, martelando nas sinagogas, para que de alguma forma aquela mensagem fosse de encontro a quem precisava ouvir. Então essa dedicação de Paulo era extremamente necessária. A gente está vendo ele martelando o tempo todo nos judeus, o tempo todo nas sinagogas, mas tudo com muito propósito, de poder anunciar a mensagem do reino. Então a gente está vendo uma insistência, você vai ver alguns versículos que são repetidos. E foi para a sinagoga para poder debater, e foi na sinagoga, e isso acontecia o tempo todo, porque era necessário que a mensagem do Evangelho, a mensagem do caminho, chegasse a essas pessoas. Então havia um senso de missão muito grande, além de haver um senso de abrangência maior do Evangelho, chamando as mulheres, chamando os gregos, chamando os pensadores, os filósofos, chamando toda aquela construção de elite teológica. Ele também tinha uma preocupação que os judeus compreendessem essa missão, compreendessem essa mensagem. Então é necessário que vocês entendam que essa assistência do Paulo é por conta do propósito. Paulo tinha firmemente um propósito, ok? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes? Responderam-lhes: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Tornou-lhe eles a dizer: em que foste batizado então? E eles disseram: olha, nós fomos batizados com o batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de ver, ou seja, Jesus Cristo. Quando ouviram isso, foram batizados. Chegou a vez do Apolo, tadinho. Foram batizados em nome do Senhor Jesus, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, ou seja, da mensagem que Paulo está falando, que se chamava mensagem do caminho, diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças saíam deles e os espíritos malignos também. Ora, também alguns dos exorcistas dos judeus, então havia aquilo que Paulo fazia, expulsava o demônio, e havia os exorcistas dos judeus também. Ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Isso é engraçado, né, gente? Eu estou te expulsando aqui por Jesus, não é alguém que eu conheço, mas alguém que Paulo está falando. E aí o que acontecia? Adivinha o que acontecia? Por quê? Por que dava ruim, gente? Hein? Não era quem eles criam, né? Porque não era alguma coisa que fazia parte deles, era algo que eles estavam ouvindo falar. Então eles tinham os similares ali também, ó, também expulso demônio. Mas por quê? Pelo Jesus do Paulo. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais do sacerdócio. Tem sempre a ver com alguém do sacerdócio, né? Esses caras, meu irmão. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: olha, a Jesus eu conheço, e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha, Jesus eu sei quem é, Paulo já ouvi também. Mas quem é você? Quem é você? É porque um Jesus, que é um Jesus didático, que não é um Jesus de vida, que não vem pela fé, que vem de Deus, é o Jesus que você ouviu falar, é o Jesus mensagem. E o Jesus mensagem, que vem da didática e não de uma experiência de fé e vida, é um Jesus que não vale de nada, né? Então o homem no qual estava o espírito maligno saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, bateu neles e mandou-os pelados embora para casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto de judeus como de gregos, e veio temor sobre todos eles. Nada é por acaso, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido e confessado, vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado as artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E Harry Potter, essas coisas tudo eles queimaram, né? Livros de magia, que era muito comum naquele lugar, né? De feitiço, de simpatia, era muito comum. Hoje em dia já não é mais, porque hoje em dia já tem até na igreja. Então, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Não era um crescimento de gente só conhecendo, mas a palavra de Deus vencia. Ela vencia, tá? E aí, a gente continua na próxima semana. 19, provavelmente a gente consiga ir até o 23, se Deus quiser. O que a gente aprendeu hoje? Sinteticamente, a gente está aprendendo que o ministério de Paulo, primeiro, é um ministério de insistência. É alguém que não desistiu, alguém que tomou para si uma missão, ouvindo de Deus o chamado da missão, ele prosseguiu na mesma missão o tempo todo, fazendo discípulo e consolidando a igreja. Isso também tem uma prática muito legal para a gente, né? Não é somente ter gente que comprava a ideia deles, mas ele fortificava essas pessoas através do Evangelho. É fazer o discípulo e fortificar, e trazer sustento, e trazer realmente algum tipo de amparo para aquelas pessoas. Então ele ia para um lugar e depois voltava naquele lugar. Isso faz um sentido total para saber como que o Evangelho florescia naquele lugar, né? E aí a gente vê
vê situações que são situações de nível intelectual, em que ele discorria, debatia, falava com alguém, e ali prevalecia, e muitas pessoas criam, e aí a gente vê situações de nível espiritual, dele identificar um espírito que explorava uma mulher, que fazia com que uma mulher sofresse a exploração de um grupo de gente. E a gente vê que lenços e uma série de toalhas de Paulo também curavam alguém. Então coisas de nível miraculoso, fora da consciência normal do concreto. Então o ministério de Paulo era um ministério que era fortalecido na palavra do Evangelho, na consolidação do discipulado e nos milagres que estavam no nome do Senhor Jesus. Não era uma coisa e nem outra coisa, era uma conjuntura de coisas, em que as pessoas recebiam o Espírito Santo através da imposição de mãos, em que as pessoas criam pela palavra que ela é pregada, e isso traz para a gente como igreja um fundamento maravilhoso para a construção da nossa base. Que não é o entendimento de que através de qualquer tipo de boa obra a gente vai alcançar alguma coisa, mas é a pregação da palavra e o poder de Deus manifesto através de maravilhas. Eu ainda creio nisso. Eu ainda creio no poder desse evangelho. Eu ainda acredito no poder do discipulado, na consolidação do discipulado. Eu ainda acredito que gente ainda pode crer simplesmente porque você insistiu. Porque você foi até o fundo, porque você foi alguém diligente no seu chamado, e você foi alguém que ouviu a voz de Deus e decidiu seguir constantemente, repetidamente. Imagina quantas vezes que Paulo esteve na sinagoga para poder debater com os caras. A gente debate 5 minutos e fala, tá bom. A gente já fala para cansar. Deixa pra lá. Paulo diligentemente ouviu a voz do Senhor e decidiu seguir aquilo como ministério. O que a gente aprendeu aqui, o que a gente viu aqui, porque todo lugar que Paulo passava, ele ia diretamente no lugar onde estavam aqueles que eram da cultura dele, para que ele pudesse apontar para o caminho do reino, para que eles conhecessem Jesus, que era a síntese da lei. Ele fez isso de forma diligente, e não desprezando o poder de Deus, e os milagres do poder de Deus, muito pelo contrário, impondo mãos, fazendo que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E a gente precisa ter essa diligência. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Creio nisso. Mas acredito que existe também uma parte que cabe a gente de ser diligente com a mensagem que Deus deu para a gente. Que cabe a gente de ser realmente fiel com o ministério e a vocação que a gente recebeu de Deus. Vamos ficar de pé? Esse modo de leitura e conversa é um modo que eu uso menos, mas eu acho importante a gente conhecer também a síntese do texto, para que a gente possa, sabe quando você, eu já ouvi isso em algum lugar? É bom, isso traz para a gente memória do que a gente já leu, isso coloca a gente realmente a par da história e da conclusão da história. A gente vê Paulo chegando em Corinto, a gente vê Paulo indo para a Galácia, a gente vê Paulo voltando para a Galácia, a gente vê que as cartas que aconteceram ali não foram que as cartas que estavam ali não foram à toa, sabe? Pode falar. Uma coisa, temos aí que em Atos, Tiago morreu, Tiago morreu. As cartas que Tiago escreve lá no final da Bíblia, foi, na idade cronológica, foi escrita antes? É porque um Tiago é irmão de João, e o outro Tiago, ele é irmão de Jesus. Entendeu? A gente tem mais de um Tiago ali, mas provavelmente esse Tiago que escreveu ali a sua síntese de como que ele enxergou o Evangelho, ele escreveu no período da perseguição de Cláudio, que é exatamente nesse tempo agora. Um monte de judeu foi morto, provavelmente ele também. Mas não passou muito longe não. Essa perseguição foi muito dura. A perseguição de Calígula também foi muito dura, nesse mesmo período aqui, tá? Esse mesmo período aqui, num período muito curto, veio um homem muito mal, chamado Calígula, que fez Paulo, isso a gente pode falar já na próxima semana, mas para vocês entenderem, Paulo muda o discurso dele sobre quem que vai herdar o reino dos céus e quem não vai herdar o reino dos céus, baseado no princípio de Calígula. A gente vê lá que quem não herdará o reino dos céus, ele vai falar sobre os afeminados, e ele vai falar sobre os idólatras, e ele vai falar sobre gente que tem uma compulsão, uma imoralidade sexual, os imorais, enfim.
E essa palavra é uma palavra que dava apelido ao Calígula, que era um homem extremamente mau. Ele pegava as mulheres dos senadores e colocavam para se prostituir nos prostíbulos. Então era algo que era um cara mau igual lobo mau. A gente vai falar na próxima semana sobre ele. Mas esse período aqui é um período que muita gente morre, Jorge. Dos apóstolos, grande parte deles morre nesse período aqui, na perseguição que Cláudio fez à igreja. Amém? Por que a gente vai orar agora? A gente vai orar para a gente encerrar, mas o que a gente viu aqui hoje foi sobre diligência, sobre se manter diligente no ministério, se manter persistente no ministério, permanecer, não esquecer de permanecer, de continuar firme, porque às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente acha que está pesado demais, às vezes a gente começa a enjoar dos processos, porque a repetição faz com que a gente enjoe dos processos. A gente não pode desistir, porque quem chamou a gente, quem convocou a gente, não foi o Hugo, não foi o John. Quem convocou a gente para que fosse luz, e que fosse luz do Evangelho, foi o próprio Deus. É por isso que a gente não desiste. A gente até tenta, já tentei desistir várias vezes. E eu sempre bati cabeça quando eu tentei desistir, porque é um caminho que se fez caminho dentro de mim. Então é algo que já faz parte do meu olhar para a vida. Muito obrigado, minha filha. Então a gente precisa ter a diligência que Paulo teve, e a gente precisa amar profundamente o ministério, assim como Paulo fez. Porque qualquer outra pessoa teria desistido no processo de ser expulso, de ser açoitado, depois de ser esculachado, de ser levado aos magistrados. Pelo amor de Deus, aí eu ia falar, não, esse negócio do evangelho não está valendo a pena, não. Não é assim que a gente faz? Ah, não está valendo a pena para mim, não. Ah, mas não está. Se eu botar os prós e os contras, não está valendo, não. Porque estou sendo assaltado, estou sendo esculachado, estou apanhando, estou preso, estou amarrado, estou com fome, estou com frio. Dado momento, Paulo pede o cobertor dele, porque está com frio na cela. Atrás do meu cobertor, porque eu estou com frio, era inverno, foi preso no inverno. Então, assim, gente, no final das contas, a gente pode chegar nessa conclusão. Ah, mas esse negócio de igreja, esse negócio de. Não está valendo a pena, não. E a gente tem que reavaliar se quem nos chamou realmente foi o mantenedor da nossa fé. Porque se a gente tivesse sido chamado por qualquer outra coisa, a gente vai ficar pensando, não, acho que não vale a pena. Não está valendo, não. Está saindo o carro. Essa reflexão que a gente precisa fazer. Porque a nossa diligência ainda não é até o sangue, né? A gente não está sendo diligente até o sangue. Isso é uma das características que os discípulos tinham. É se doar até o sangue. E aí a gente acha que precisa ter algum tipo de superpoder para poder fazer isso. A gente está falando de gente que teve suas arestas aparadas no meio do caminho, como Apolo. Era um cara muito eloquente, um cara poderoso nas palavras, mas teve que ter as arestas aparadas. Ou como Timóteo, que era alguém de uma outra cultura, que foi apadrinhado por Paulo, que foi discipulado por Paulo e levou ele para sofrer junto com eles. Então a gente ainda precisa ter um pouco mais desse caminho do discípulo em nós. A gente precisa ter um pouco mais desse fervor do Evangelho que emana no nosso peito, para que a gente possa, de fato, cumprir a mensagem que Deus deixou no nosso coração. Porque senão a gente vai ficar pensando, não está valendo a pena não, está muito difícil. E depois que eu fui para a igreja, depois que eu... E, gente, pelo amor de Deus, a gente já é maduro o suficiente para entender que a mensagem da cruz de fato é um escândalo e de fato a gente não tem recompensa nenhuma. Se a gente tiver recompensa nesse mundo, a gente já recebeu a nossa recompensa. A nossa recompensa, o nosso lugar está no céu, está com Deus, guardado nele. Tem a ver com o reino, não tem a ver com essa terra aqui. Essa terra aqui a gente tem que viver bem, a gente tem que viver contente. Mas se não der, que a gente só viva e permaneça a mensagem do Evangelho. Se não der, filho, a gente permanece com o Evangelho. Então vamos orar para que a gente possa continuar, para que a gente possa permanecer. Deus, em nome de Jesus, essa mensagem, enquanto eu lia no domingo, Pai, edificou meu coração e me fez com que, de fato, eu entendesse a diligência de Paulo, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame, Pai, o poder na sua igreja, para que ela tenha motivos para a diligência, Senhor, para que ela tenha um encorajamento para a diligência, Senhor. Para que ela seja firme, para que ela seja constante, para que ela seja abundante, Senhor, para que ela permaneça, Senhor, para que a gente pare com esse senso absurdo de valores, achando que não está valendo a pena, que está muito difícil. Ô Senhor, nos ensina, Pai, nos capacita, Pai, nos torna inteiros para a vida. Deus, faça com que o nosso olhar para a vida, para o Evangelho, seja um olhar sem mágoas, que a gente consiga perdoar o mundo, que a gente consiga perdoar o diferente, Senhor, que a gente consiga interagir, que a gente consiga levar essa mensagem para aqueles que não confessam a mesma fé, para aqueles que possam conhecer o Teu Evangelho profundamente, a ponto de serem modificados na sua substância, Senhor. Em nome de Jesus, nos faça crer profundamente
que o Teu ministério nos convida para uma vida integrada com a humanidade, Senhor. E dessa forma que a gente possa ser luz, Pai. E dessa forma para que a gente possa ser salvos. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente pare com esse senso de valor que é completamente absurdo, achando que a vida no Evangelho não vale a pena, que está saindo difícil, que está saindo caro. Isso não tem a ver com a Tua cruz, Senhor. A Tua cruz foi talvez uma das maiores provas de amor que a gente conhece, Senhor. Que a gente consiga compreender a profundidade disso. Que a gente seja diligente, Senhor. Que a gente seja insistente, Senhor. Que a gente permaneça nessa caminhada com todo fervor, Senhor. Que a gente não desista por qualquer coisa, Senhor. Que a gente pare com essa bobagem de que, não está legal, não está bom. A igreja não é para isso, Senhor. A igreja é um sinal histórico do Teu Evangelho, da Tua cruz, e aponta para a humanidade, para essa redenção, a saber, Pai, que nós temos amizade contigo, nós temos reconciliação contigo através de Cristo, Deus. Ó Deus, que isso saia do nosso coração, Deus. Que isso não mais habite em nós, Pai. Esse senso de tá bom, não tá bom, não tem a ver com o que está bom e não está bom, Senhor. Tem a ver com o Teu Evangelho, com a Tua cruz e com a vocação, Senhor. Em nome de Jesus, enche a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, deposita o Espírito Santo e o vigor para a Tua igreja caminhar com força, Senhor. Em nome de Jesus, nos torne uma igreja em movimento, uma igreja apaixonada, Senhor. Uma igreja que deposita a fé e o coração completos no Evangelho, sabendo que a recompensa está no Teu reino sendo manifesto para toda a terra e para toda a humanidade, Senhor. Nós cremos no Seu nome, nós cremos no poder do Evangelho e nós estamos aqui declarando com os nossos lábios que estamos aqui, Senhor. Que estamos aqui meio com um pouco de medo, meio com a perna bambeando, mas acreditando, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos fortifica e que nos deixa completamente cheios do Teu amor o tempo todo, porque lembramos da Sua misericórdia, Senhor. O mundo está perdoado em Ti, Jesus, e precisamos comunicar isso como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Senhor. Nós cremos no Seu nome. Amém.